seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Aleluia. Como é bom estarmos engrandecendo ao Senhor em família, não é verdade? É de fato um privilégio, né? Inclusive quero reforçar, né, um aviso que foi feito, né? O coral, logo no dia 21 a gente se apresenta aqui, depois no dia 22 a gente está lá no presídio, no Talavera Bruce, então se envolva nessa missão. Mas o que eu queria falar sobre esse exemplo, na verdade, é que às vezes quando as pessoas estão ali privadas da sua liberdade, elas se colocam sedentas. E às vezes quando a gente é livre, às vezes a gente não reconhece a importância dessa liberdade a qual nós temos. E nós estamos num ambiente onde o Espírito do Senhor pode se mover, Ele tem liberdade. E qual é a nossa parte? Nos movermos junto com Ele. Aleluia! Então toda vez, não falo apenas sobre hoje, mas toda vez que você deixar a sua casa, saia com entendimento, saia com desejo de ver o Espírito do Senhor se manifestando, de trazer a sua parte. Quem fala muito sobre isso é o pastor Glauber, sobre cada um trazer a sua parte, e quando a gente chega aqui, a presença do Senhor se manifesta no nosso meio. Amém? Aleluia. Gostaria de falar nessa noite, né, sobre a importância de nós perseverarmos na fé. Bom, em Romanos no capítulo 10, o apóstolo Paulo vai tratar com os romanos sobre o que é fé. E ali ele repete esse versículo que já é citado na Bíblia, dizendo que o justo viverá pela fé, colocando para nós que a fé deve ser o nosso estilo de vida. Então a fé não deve ser algo que eu lembro dela quando a situação aperta, mas todos os dias eu devo viver por essa fé. Amém? E ali diz o que eu costumo chamar de modus operandi da fé, que é crer com o coração, confessar com a boca. Crer com o coração e confessar com a boca. Nós cremos com o coração nós cremos para a justiça, e com a boca nós confessamos a respeito da salvação. E a Bíblia vai dizer que aquele que crê com o coração e confessa com a boca que Jesus ressuscitou dentre os mortos, esse será salvo. E a gente tem o costume, né, toda vez que a gente faz um apelo, a gente pergunta se alguém quer confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A pessoa, ela vem à frente, nós fazemos a confissão com ela, né? Muitas vezes a gente diz, olha, repete, eu creio que Jesus morreu por mim, que Ele ressuscitou. E a pessoa faz essa oração. Mas de fato, ela não tem total entendimento do que significa crer que Jesus ressuscitou dos mortos. O que fala para nós nesse contexto que a fé, ela não é apenas uma experiência, mas ela é esse estilo de vida. Quando eu abro a porta para o novo de Deus na minha vida, através desse processo de conversão, desse processo de aceitar a Cristo, na verdade, naquele momento, pode ser que o que ele apenas sabe é que houve um poder em manifestação, um quebrantamento naquele lugar, e ele se sentiu compelido, e ele crê que aquilo que aconteceu naquele ambiente é verdade e fez a diferença na vida dele. E então, essa pessoa, ela é inserida num processo de discipulado, ela é inserida num processo onde a palavra vai se apresentando para ela,
os olhos do entendimento dela vão se abrindo cada vez mais para aquilo que de fato aconteceu com ela naquele dia onde ela tomou a decisão mais importante da sua vida. E por que isso é importante? Porque se eu acho que essa fé para a salvação é, na verdade, algo que se resume a uma oração para confissão, eu estou reduzindo aquilo que de fato aconteceu. Porque quando a palavra diz que cremos com o coração que Jesus ressuscitou dos mortos, nesse primeiro dia eu estou crendo numa experiência, mas no passar do tempo eu entendo que esse Jesus ressuscitou dos mortos é muito mais profundo que isso. Não é só o fato de um homem ter ressuscitado, é de que quando ele ressuscitou, algo impactou a nossa vida. Quando Jesus ressuscitou, nós fomos livres do nosso pecado, das amarras do pecado, das algemas que nos prendiam. Quando Jesus ressuscitou, o poder da doença, da enfermidade, que nós não conseguiríamos por esforço próprio nos libertar, houve um poder para ser liberado nas nossas vidas, ativando cura dentro de nós. De maneira que se nessa vida eu for afligido por alguma falta, eu também posso crer para prosperidade, para multiplicação, crer para recursos. Então, na verdade, quando eu digo que creio com o coração que Jesus ressuscitou dos mortos, eu estou crendo nisso tudo, é nesse pacote. E aí é que algo me chama a atenção. É que sim, na medida que fé não é apenas uma experiência, fé é um processo, da mesma maneira que eu posso vir aqui à frente e receber esse algo tão precioso, se eu não sou convidado a esse processo de crescimento, se eu não sou inserido numa família de fé, se ninguém pega o telefone e entra em contato, na nossa igreja as pessoas entram em contato. Você está num lugar onde as pessoas são cuidadas, irmão. Às vezes a gente está aqui com o tempo e não sabe, né, do que acontece em todos os departamentos. Mas as pessoas, elas são acompanhadas, elas não são soltas quando elas vêm no apelo aqui na frente. Elas são amadas, elas são inseridas na família de Deus, de fato. E aí, né, quando a gente recebe Jesus como nosso Senhor e Salvador, se a gente não é inserido nesse processo, como diz a palavra do semeador, pode ser que aquilo tão precioso que às vezes foi recebido num dia, as circunstâncias, o tempo, as distrações, tudo isso pode fazer com que essa pessoa retroceda daquele passo tão importante que ela deu. Só que essa passagem de Romanos 10, quando ela fala de crer com o coração que Jesus ressuscitou dos mortos, saiba você, e acho que sabe sim, que é essa mesma fé que nós exercemos no dia mau. Rafael, Jesus ressuscitou dos mortos, é a fé que eu exerço no dia mau? Sim, querido. Porque quando você está declarando cura sobre a sua vida, você está chamando à existência aquilo que Jesus fez quando ele ressuscitou. Então é a mesma fé. Nós, às vezes, separamos para estudar melhor, mas é a mesma fé. Tudo isso está em operação. E o que eu quero dizer para você? Da mesma forma que o justo vive pela fé, no sentido de ser salvo, recebi e sou salvo, e eu vou aprender a palavra e vou crescendo, é nesse momento que, como filhos de Deus, pessoas que nos comprometemos com o Senhor como Salvador das nossas vidas, é preciso perseverar na fé. Abra sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, no capítulo de número 10.
versículo de número 32. Sabe, eu estava lendo essa passagem e num primeiro momento, pensando, gente, nem vou dizer que foi o diabo que falou essas coisas, não, pensando, e você vai entender, né? Porque aqui fala de pessoas que, né, foram perseguidas naquele hard mesmo, né? Leões, Coliseu, né? E a gente fala assim, nossa, eu sou muito Nutella, né? Às vezes a gente tem essa impressão, né? De que parece que às vezes os nossos problemas não chegam nem perto daquilo que a igreja primitiva passava. Aí você pensa, eu sou, sei lá, né? Mas algo subiu ao meu coração enquanto eu estava tendo esse pensamento, mas é de entender que, na verdade, o diabo, né, como diz o pastor, né, ele é velho e ele é experiente, ele se especializa, querido, em como nos fazer retroceder da fé em cada situação, para cada lugar do mundo, para cada tempo na história, ele desenvolveu uma estratégia. Então, não é porque nós estamos no Brasil, que é um país livre, que significa que o diabo não está atuando e buscando as suas estratégias para nos fazer retroceder da fé. Sim, ele está buscando alguém para tragar, sim, no nosso meio, sim, né? Então, essa passagem, ela fala um pouco sobre isso, e eu gostaria que você não ficasse achando que essa passagem não é para você, porque ela é. A partir de Hebreus capítulo 10, versículo de número 32, diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Para que ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém. Quando a gente olha esse contexto, o escritor aos Hebreus, na verdade, ele está falando com esse povo. Olha, lembra de tudo que vocês já passaram e estão passando. Olhe para essa situação, mas não abandone a vossa confiança, porque ela tem um grande galardão. Na verdade, aqui a coisa é bem pesada, porque o que está sendo colocado ali para eles como perigo, como resultado da sua fé, é a morte. E esse grande galardão, de fato, aqui está falando sobre uma vida eterna com Deus. E ele diz, olha, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque algo que acontecia aqui era algo que, como eu disse, continua acontecendo ainda hoje, que as pessoas, todos nós, na verdade, às vezes, em meio a pressões desse mundo, as circunstâncias da vida, a coisas que o diabo tenta encontrar espaço e brecha para atuar,
A instrução aqui é: não abandone, portanto, a vossa confiança, porque ela tem grande galardão. E essa mesma instrução, ela serve para a gente ainda hoje. Quando somos perseguidos, quando somos angustiados, afligidos, a instrução de Deus para a nossa vida é: não abandone a sua confiança, porque ela tem grande galardão. E aí, vai dizer: se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Está dizendo, na verdade, o autor aqui está dizendo: olha, não abandone a sua fé. Não olhe para trás, não volte atrás. Há um grande galardão nisso que vocês estão fazendo. Mas também lembre-se que se você retroceder, o Senhor não se agradará de você. O autor também fez esse papel de dizer: olha, não estou só pedindo, lembra que esse Deus para o qual você já tem vivido até aqui, se você se retroceder, isso não o agrada. E aqui ele diz, ele anima esse povo, ele anima os hebreus dizendo: nós não somos dos que retrocedem. Aleluia. Mas eu quero voltar para o início, dessa passagem, em Hebreus 10, no 32. O autor, ele começa dizendo: lembrai-vos. A primeira coisa, para começar esse texto, o autor diz: lembrai-vos. Sabe, eu não sei se eu estou falando com alguém que está em casa, ou se é com alguém que está aqui nesse lugar, mas subiu ao meu coração, tive uma impressão no espírito de que algumas pessoas estavam pensando em retroceder da fé. E eu quero dizer que o Senhor, nessa noite, Ele diz para você: olha, traga à sua memória aquilo que eu já fiz por você. Traga à sua memória o caminho que você já percorreu. Traga à sua memória os milagres que você já viveu. Porque sim, às vezes, as circunstâncias que eu trouxe aqui para você, na verdade, é uma maneira refinada, às vezes, do diabo tentar operar e achar brecha na sua vida. E às vezes você diz: nossa, está muito difícil, eu não quero mais. Mas o Senhor está dizendo: olha, lembra, puxa aí na memória, entra na sua sala de troféus, vê por onde você já passou, vê por onde você já caminhou, tudo aquilo que você já venceu com Ele, e você vai ver que há nele um grande galardão. E Ele está dizendo para você: não abandone a sua confiança. Aleluia. Em outras palavras, o autor está dizendo: persevere na fé, continue firme naquilo que você está crendo, não abandone. Aleluia. Não olhe para trás. Sabe, uma vez eu lembro de estar numa fase super bacana da vida, boletos pagos, viajando, sem problema de saúde, sem nada, tudo tranquilo. Eu falei: ai, Deus, tá tão bom, né? Aí Deus, o Espírito Santo falou, né, ao meu coração: Rafael, é porque quando você está parado, você não incomoda ninguém e não tem oposição. E ali eu entendi que, na verdade, eu estava recuando. Aquilo que parecia avanço, na verdade, era perda. Sabe, então talvez hoje a gente possa fazer como o apóstolo nos ensina: ter por motivo de muita alegria o passardes por provações. Aleluia. Nela tem um grande galardão. Aleluia. Sabe, então talvez hoje a gente pode
Não quero usar essa... Vou usar, mas não queria usar, mas é a palavra que está vindo na minha cabeça. Hoje a gente pode ressignificar esse sofrimento, essa angústia, essa aflição. E ao invés de focar ali, tirar os olhos do problema e colocar os olhos naquilo que tem sido gerado dentro de você, no quanto você tem crescido, no quanto as suas estruturas estão alargando, o quanto o Senhor tem trabalhado dentro de você, o quanto você era uma fontezinha, mas hoje já é um rio caudaloso que alimenta muitas vidas. Hoje você se coloca como uma árvore frondosa que alimenta muitas pessoas. Aleluia! É sobre isso que devemos nos lembrar. Lembre-se, aleluia. A nossa confiança, ela tem um grande galardão. Isso também fala pra gente que no momento da dificuldade, onde a gente às vezes vem aquele pensamento na nossa cabeça de larga tudo isso, joga tudo pro alto. O autor aos Hebreus, quando ele diz que há um grande galardão, é como ele estivesse dizendo: tira os olhos do natural e coloca os olhos na eternidade. Coloca os olhos no grande prêmio. Não, tudo isso aqui é muito passageiro, isso aqui é tudo muito momentâneo, é efêmero, mas aquilo lá é duradouro, é eterno, tem peso de glória. Aleluia. Aleluia. Há um grande galardão. E aí o autor diz: nós não somos daqueles que retrocedem. Aleluia. Você pode animar o seu irmão e dizer para ele: você não é daquele que retrocede. Sei que você não ficou muito animado, então você repete comigo: eu não sou daquele que retrocede. Aleluia. Não sou. Aleluia. E se a tua aflição, a tua adversidade precisar ouvir, se o diabo precisar ouvir, eu te convido, escreve isso no teu espelho, cola isso no teu armário. Sempre que a aflição disser eu ainda estou aqui, você repete: eu não sou daqueles que retrocedem. Aleluia. Não sou. Aleluia. Há um grande galardão. Há um grande galardão. O prêmio é muito maior do que se deixar afligir por essas situações. Aleluia. Mas de fato, aqui a gente pode perceber que da mesma forma que é importante perseverar nessa fé para a salvação, no sentido de quando tudo está mal, dizer: eu não largo o Senhor, eu vou permanecer firme, eu não vou jogar tudo para o alto, eu vou continuar. Da mesma maneira que é preciso exercer fé para essa postura, esse posicionamento, para que a gente se mantenha firme na escolha que a gente fez. É bom, de fato. A gente teve um mês inteiro falando sobre fé, não é verdade? É importante, de fato, a gente lembrar que a mesma fé que a gente precisa aplicar para ser salvo é a fé que nos ajuda o melhor. É a fé que nos faz vencer as aflições desse mundo. É a mesma fé. E por que eu repeti isso? Porque tem crente, querido, e eu na vida já conheci muitas pessoas que falam: eu não largo Jesus por nada, mas vivem uma vida triste, vivem uma vida de aflição, vivem uma vida amargurada, de queixas, sabe? E a gente precisa entender que, na verdade, a fé é como se fosse uma chave que abre as portas de um reino para a gente, que é um reino de justiça, paz e alegria. Eu preciso ter esse olhar completo.
Só que fé é um exercício, ou melhor, comparando, fé é como um músculo. Sabe quando você aceita Jesus ou alguém aceita Jesus, é como se fosse o dia da matrícula na academia. Me matriculei, mas depois eu sou convidado a um percurso. Dá para perceber que eu não sou muito chegado em academia, mas já tentei algumas vezes. Uma coisa que me tira do sério, me faz revirar os olhos, é quando você vê aquela pessoa que está no primeiro dia também, ela sai do aparelho e já está assim já. Achando que aquele primeiro dia fez alguma diferença. Nem na primeira semana, mas se você está aqui, me perdoa. Mas na academia eu ia revirar os olhos, eu confesso. Mas a fé, de fato, para que a gente viva pela fé, é importante que a gente não vá uma vez só na academia. Porque o que é a fé? Como vem a fé e como ela cresce? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Amém? Então, como a minha fé é desenvolvida? Quando eu me exponho à palavra de Deus. Quando eu me exponho ao conhecimento de Deus. É como um exercício, percebe? Eu vou ali me exercitando, me expondo. Se eu entendo que a fé é como um músculo, eu entendo que quanto mais eu exercito ao me expor à palavra de Deus, ao me expor ao conhecimento de quem Deus é, quando vem a aflição, que eu preciso exercer a fé, se ela está bem desenvolvida, eu tiro de letra. Não é? Se não, às vezes a gente passa um mau bocado. Sabe, eu estava pensando sobre aquele versículo e até mesmo interrogando a Deus. Aquele versículo que diz que Deus não permite que nós sejamos tentados além daquilo que podemos suportar. E às vezes parece que a gente passa uns maus bocados que a gente acha que não vai suportar. Então subiu ao meu coração de que o problema não é que Deus está deixando passar problema que a gente não aguenta despercebido. Não é isso. O problema é que nós temos a capacidade, mas às vezes não estamos desenvolvendo essa capacidade de exercer a fé. Então nós podemos, mas às vezes eu não estou em forma. E aí eu começo a ter problemas, aí eu começo a fazer oração que não deve, aquela oração de sofrência, eu começo a entrar em crise, aí eu começo a desanimar de congregar, eu quero deixar tudo para o alto, aí eu começo a me encrencar com o meu líder, daqui a pouco meu irmão da igreja já está me criando problema. E na verdade, querido, quando a gente vai entrando nesse processo, que eu quero dizer, sem te magoar, que é um processo de carnalidade, na verdade isso é um sintoma de que eu não estou exercendo a fé como eu deveria. Sabe, se a nossa questão é física, nós vamos para a academia, exercitamos nosso corpo e a nossa condição física nos coloca, direitinho. A gente se olha melhor. Agora, e quando as coisas no reino espiritual parecem complicadas, quando as coisas parecem difíceis, a gente vai para a academia de Deus. A gente vai buscar se expor à palavra de Deus. Sabe, as coisas de Deus, elas não se resolvem no físico, elas não se resolvem no natural. Quando eu digo as coisas de Deus, eu quero dizer as coisas espirituais. Não se resolvem no natural. Sabe, seria
né? Eu tenho problema com fofoca, então vou desinstalar o WhatsApp, eu vou cancelar a minha conta da internet, não quero Wi-Fi, porque eu não quero falar com ninguém para eu não pecar. Você pode tentar, mas na primeira oportunidade você vai fofocar. Porque não se combate a carne com a carne. A estratégia de Deus é outra. Para a gente combater as coisas que às vezes para nós parecem coisas naturais, o cristão que foi elevado para um outro lugar, ele luta com outras estratégias. E as nossas estratégias não são naturais, mas espirituais. E a nossa luta também não é contra carne nem sangue, mas é com a palavra. Por isso a fé, ela é exercitada e ela cresce e ela me coloca em condições para eu poder suportar coisas mais pesadas quando eu me exponho à palavra. Em Hebreus, nos capítulos 3 e 4, a Bíblia vai dizer que vai trazer ali o escritor aos Hebreus vai trazer uma comparação do povo de Israel sendo libertado no Egito e sendo transportado até a terra prometida. E ele vai chamar esse chegar à terra prometida sobre chegar num lugar de descanso. E o escritor aos Hebreus vai dizer: existem pessoas que não chegaram no lugar do descanso por causa da incredulidade. O que eu estou querendo dizer? Eu quero dizer que existe um lugar para onde Deus está te levando. E para você chegar nesse lugar, você não vai conseguir se você não se expor ao processo. E esse processo é um processo de exposição à palavra de Deus, ao caráter de Deus, aos planos de Deus. A gente precisa se submeter ao processo. Fé não é uma experiência, fé é um processo. A vida com Deus, ela é um processo. Sabe? E se a gente está muito embaraçado com as coisas dessa vida, e em 2 Timóteo, no capítulo de número 4, versículo 6, vai dizer que nenhum soldado que milita se embaraça com as coisas dessa vida. Deus, ele está nos chamando para um lugar onde a gente não vai exercer fé apenas para pagar conta, apenas para doença, não que isso seja pouco, mas Deus quer você desembaraçado dessas questões para poder ir para um lugar de propósito, onde você está com os olhos na eternidade, com os olhos naquilo que Ele quer realizar através da sua vida, em fazer se manifestar as promessas que Ele mesmo tem comunicado a você. E se a gente não exerce esse nível de fé, se a gente não exercita essa fé, melhor dizendo, a gente não se coloca apto a receber o próximo nível de Deus. Quanto mais eu me exercito, mais o Senhor consegue depositar na minha mão. Mais as promessas de Deus vão se manifestando e mais eu consigo me imergir no propósito que Ele tem para mim e para a sua vida. E enquanto eu estava preparando essa ministração, veio uma pergunta: Rafael, e se o Senhor te chamasse hoje para andar por sobre as águas? Nós precisamos andar nessa fé.
essas experiências maiores, essas experiências sobrenaturais, elas vão estar disponíveis e nós vamos estar aptos a ela na medida que nós desenvolvermos nossa fé. Você pode se colocar de pé? Aleluia. Aleluia. Hoje é um dia de nós olharmos para dentro. A instrução que eu tenho de fato é essa. É um dia da gente olhar e pensar o que estamos deixando de viver, porque estamos embaraçados. O que é que onde nós não conseguimos entrar naquilo que Deus tem para as nossas vidas, porque nós ainda não conseguimos sair do nível anterior. O que é que precisa ser resolvido? Nenhum soldado que milita se embaraça com as coisas dessa vida. Aleluia. Aleluia. E o Espírito Santo hoje, ele está disposto, ele está se apresentando para nesse lugar. A unção está liberada nesse lugar com um propósito: de nos fazer entender como nos desembaraçarmos das coisas dessa vida. O Senhor está te convidando a um nível mais profundo com Ele, de maior conhecimento dEle, de quem Ele é, da sua vontade. Aleluia, aleluia. Há um grande galardão, então não abandone a sua confiança. Eu percebo que hoje aqui, querido, existem, na verdade, situações diferentes. Ao mesmo tempo, existem pessoas que estão querendo largar tudo, deixar tudo para o alto, por conta da vida que está muito difícil, as coisas que parecem que não se resolvem, está tudo muito complicado e parece que ser cristão é algo muito difícil, algo muito pesado. E hoje o Senhor está se apresentando para você, querido, como aquele que te ajuda. O Espírito Santo, o Consolador, está dizendo: eu quero te ajudar a levar essa carga. Essa carga não é sua, ela é minha. Mas existem outras pessoas aqui que o Senhor está dizendo: olha, eu preciso de você correndo a sua carreira. Você não foi criado para estar embaraçado com as coisas dessa vida, mas ao mesmo tempo o Senhor não pode te liberar para uma próxima fase enquanto você estiver embaraçado com coisas. O Senhor quer que você resolva essas coisas de uma vez por todas, que a gente saia de um nível raso, de apenas lidar com as coisas dessa vida. Eu não posso viver o meu chamado, eu não posso viver porque eu tenho que resolver a coisa lá de casa, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E o Senhor está dizendo: experimenta a não brigar com as suas armas, a não resolver na força do seu braço. Experimenta dar um passo de fé em direção às promessas, em direção ao propósito, e veja aquilo que Deus pode fazer e realizar na sua vida. Sabe, às vezes aquilo que parece tão impossível, quando a gente diz um sim para o Senhor, o sobrenatural de Deus entra na situação e transforma tudo e muda tudo de lugar. E aquilo que às vezes por anos você levava como desculpa, aquilo desaparece, porque na verdade aquilo era apenas uma estratégia de Satanás para te parar. E você não pode ser guiado pela vontade do diabo, freado e parado, interrompido. Os planos de Deus não podem ser interrompidos. Aleluia, aleluia. Tem níveis mais profundos, tem um novo degrau.
Não estou falando de hierarquia, não estou falando de aparecer, mas é um novo degrau em Deus. Um novo degrau no Senhor, no relacionamento com Ele. Oh, aleluia, 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 aleluia. Ei, você vai alcançar a promessa. Você vai alcançar a promessa. Aleluia. Os planos de Deus não vão ficar pelo meio do caminho, não vão ficar dentro de uma mala, empacotados, deixados debaixo da cama, empoeirados. Não, os planos de Deus, eles te levam aos melhores dias da sua vida. Você talvez está esperando o dia certo, o momento certo. Eu quero dizer que é hoje. Esse tempo é hoje. O convite está para você hoje. Diga sim para o convite do Senhor. Diga sim, Ele te chama. Ele te chama. Aleluia, aleluia, aleluia. Não abandone a sua confiança. Ela tem um grande galardão. Você não é dos que retrocedem, mas dos que avançam. Há um tempo de avanço no Senhor. No Senhor. Aleluia, aleluia. Pai, nós te adoramos, te agradecemos por essa noite, Pai. Pai, nessa noite, como uma consagração, nós dizemos: Senhor, eis-nos aqui. Eis-nos aqui, Pai. Oh, a tua voz hoje nos chama como chamou a Samuel naquele dia. Mas nós queremos dizer: eis-me aqui. Eis-me aqui. Ao ouvir a tua voz, Senhor, nós não negligenciamos o teu chamado, nós não negligenciamos o teu convite. E hoje, Pai, o Senhor está nos convidando a andar por sobre as águas, e nós vamos, Senhor. Ainda que eu olhe ao redor as circunstâncias, as condições, e eu diga: o cenário não é ideal, mas o Senhor te convida para um tempo de sobrenatural. E nós dizemos sim, Senhor. Nós dizemos sim, Senhor. Oh, Pai, muito obrigado, Senhor, por não ter desistido de nós. Obrigado, Pai, por insistir. Obrigado pela tua unção, Senhor, que pega junto conosco e nos leva para um nível mais alto, Pai, nos ajudando a nos desembaraçarmos, Pai. Muito obrigado, Pai, porque nossas armas, elas não são carnais, mas elas são espirituais. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.